Bom, onde eu posso aplicar, em que etapas eu posso, né, onde que eu posso aplicar essas técnicas? Tanto no melhoramento do processo, que a gente chama de retrofit, ou seja, existe um processo existente, né, existe uma configuração de equipamentos existentes e eu quero projetar uma rede de reuso. Então eu pego essa rede, projeto uma rede de reuso em cima de alguma coisa que já existe, né? Então, trabalhar com uma rede de trocadores de massa, né, calor-massa, com o objetivo de reduzir o custo operacional, né, trabalhando com as conexões entre eles ou adicionando eventualmente um outro equipamento. Mas a ideia é trabalhar com o que já existe, certo? E também no projeto, também, né, a diferença entre projeto e retrofit, né, que no projeto eu estou fazendo um conceito novo de indústria, eu estou partindo do zero, então eu tenho mais liberdade. Então, desenvolver um processo, né, se aplica essas técnicas de integração para minimizar o consumo energético ou de água, né, e com isso a gente consegue projetar numa etapa inicial os trocadores de calor ou de massa, né, as redes de reaproveitamento. A vantagem aqui é que eu tenho mais liberdade, né? Então no retrofit geralmente eu tenho um número de equipamentos, esses equipamentos estão numa distância fixa, eu não consigo deslocar eles, então se eu tenho que fazer o reuso, o reaproveitamento de uma corrente até o outro, às vezes eu tenho que gastar muito com a tubulação, e aqui no projeto eu posso pensar numa coisa nova, já integrada, com todos os reaproveitamentos já pensado, de forma a ter um custo de implementação do reaproveitamento menor ainda, né? Tem toda a questão geográfica de distância que eu posso minimizar alocando os equipamentos uns mais perto dos outros. Existe uma diferença entre base que a gente tem que pensar quando a gente vai aplicar técnicas de integração de reaproveito de integração e reaproveitamento no projeto ou no retrofit, né? Então, como é que é o ciclo de desenvolvimento de um processo, né, para produzir um produto? Primeiro eu faço uma pesquisa e desenvolvimento básico, né? Depois eu faço uma síntese desse processo, um projeto conceitual, depois um projeto preliminar, um projeto detalhado e faço a construção em si e inicio a planta, né? Quando eu estou nessa fase de pesquisa básica, projeto conceitual, eu tenho maior potencial de redução para consumo energético e para consumo de insumos, né, principalmente de água. Então, eu tenho mais liberdade, como eu falei, eu posso escolher, posso colocar equipamentos mais perto um dos outros, né, posso pensar já na questão de espaço, né. Então, tudo isso eu tenho bastante potencial de redução de poluição. O problema é que as informações de processos nessa etapa, ou seja, eu não tenho essa planta operando ainda, então não tenho informações de como esse processo integrado vai se comportar. Então, informações do processo na etapa, por exemplo, de síntese, ainda é baixa. Né? Na etapa de processo conceitual, na etapa de desenvolvimento básico, é baixa. Então, posso depois ter uma grande ideia de como fazer uma integração, mas depois ter dificuldades operacionais. Né? O contrário acontece se a gente for pegar aqui no retrofit, né? Então, quando eu estou na construção no startup ou na planta já está operando, eu tenho a informação sobre o meu processo aqui, vou colocar de outra cor. A informação do meu processo aqui, ela é máxima, né? Certo? Ou seja, eu já operei esse processo, eu tenho informação sobre como são as correntes, como são os poluentes, como aquele equipamento opera, em quais condições operacionais, se eu posso ou não posso reaproveitar. Em compensação, a minha liberdade, que está aqui nessa curva, né, o potencial de redução mais para o final dessa curva aqui, que é quando eu já estou na fase mais avançada do projeto, é baixo, né, porque eu já fiz meu projeto, os meus equipamentos já foram projetados, as distâncias já estão fixas, então se eu quero reaproveitar a água de um equipamento no outro, eles podem estar à distância e eu já, né, perco essa liberdade que eu tenho quando o processo é novo. Então, quando a gente vai fazer essa integração, a gente pode pensar que fazer integração na etapa de projeto, né, na etapa de pesquisa e desenvolvimento básico, de projeto conceitual, é bastante vantajosa. Tem mais potencial, mas eu tenho pouca informação, então posso gerar uma rede de reaproveitamento muito interessante, mas que eu vou ter dificuldades operacionais depois. Então isso é uma desvantagem, né, de a gente fazer essa operação, sintetizar isso, essas redes na parte de projeto.
Bom, existem basicamente duas ferramentas, dois grupos de ferramentas utilizadas na integração, tanto mássica como energética, que é a primeira, a termodinâmica heurística evolutiva, né? Que utiliza princípios da termodinâmica e regras heurísticas para determinar a melhor forma de conexão entre os equipamentos. Né? Lembrando que é síntese você tem processo 1 aqui, processo 2 aqui, processo 3 aqui. O que é síntese? É dizer quem vai ligar com quem. Quem é que vai dizer isso? As regras, termodinâmica, heurística e evolutiva. Por que termodinâmica? Porque existem restrições que vão me dizer que eu só vou conseguir usar água do processo 1 do processo 2 se o processo 1 tiver com a menor concentração que o processo 2. Se a concentração aqui é maior do que esse, eu vou, ao invés de usar água para lavar, eu vou usar água para sujar o meu processo. Né? Se essa concentração é muito grande, ou seja, a concentração, né, a massa se é transferida sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então aqui entra a termodinâmica. Heurística. O que é heurística, para quem não conhece a terminologia? Heurísticas são regras que foram desenvolvidas baseadas no conhecimento, né? Então no conhecimento de engenheiros, no conhecimento de equipes técnicas que já trabalharam com esses processos. E evolutiva por quê? Porque essas normas, essas regras, né, essa metodologia termodinâmica evolutiva te dá uma ideia básica de qual corrente deve ser reusada em qual equipamento. Mas são regras básicas, são regras que vão gerar uma boa rede. Mas muitas vezes os engenheiros têm que evoluir um pouco mais, né? Tem que fazer algumas trocas, alguns ajustes para chegar num processo que opere bem naquelas condições. Então, aí que entra a questão evolutiva, né? Então, baseado no que se conhece, vai se fazer uma evolução, vai se fazer uma melhoria baseado, né, da experiência do engenheiro. Certo? E o que faz a programação matemática? Ela utiliza técnicas de otimização matemática para a síntese da rede. Né? Então, nós vamos fazer um modelo do processo, modelar esse processo de forma matemática, escrever os balanços de massa, quanto está sendo gerado, quanto está sendo transferido de massa de cada uma das correntes proporcional à vazão e tal. A gente vai colocar isso num software, né? E a gente e essa otimização vai fazer a rede resultante. Certo? Eu vou falar um pouquinho mais agora. Então, eu vou falar um pouco sobre o método termodinâmica heurística evolutiva. Né? Então, ele é baseado no método de estrangulamento ou método ponto de estrangulamento ou método de Pint, que é um método usado lá na parte energética, né? Certo? Então, baseado nas técnicas que foram desenvolvidas para reaproveitamento de correntes de calor, né? Vapor, água quente, água fria, foi usadas essas mesmas técnicas aqui na parte de integração mássica e reaproveitamento de água. Então, usa ferramentas teóricas gráficas baseadas nas restrições termodinâmicas, que a gente vai ver mais a seguir na segunda aula, né? Se a gente lembrar das restrições termodinâmicas, é a concentração de massa ou energia, e a segunda lei é o caminho da temperatura. A temperatura sempre passa do mais quente para o mais frio, né? Transferida, o calor é sempre do corpo mais quente para o mais frio, e a massa é transferida sempre do mais concentrado para o menos concentrado. Certo? Então, o que é o objetivo? O que é o objetivo? Aqui está contextualizado para calor, tá? Mas eu vou falar aqui um pouco para massa. Utilizar uma corrente de correntes quentes para suprir correntes frias. Ou seja, quando a gente contextualiza para massa, é assim, usar um conjunto de correntes diluídas para trocar massa com correntes concentradas. Tá? Então é possível fazer o cálculo de trocadores de calor. No caso, é possível a gente calcular o número de regeneradores e dizer quem está conectado com quem, trocadores de massa e regeneradores de massa, né? O método ajuda, dá dicas quem deve trocar massa com quem, ou seja, em qual processo eu devo reaproveitar a água. Então ele dá candidatos, né? Mas ele não é automático, então tem que se fazer todo o balanço. Cada vez que se faz uma nova conexão, você tem que fazer o balanço automático e avaliar o equipamento, como ficou aquela configuração. Por isso que se chama evolutivo. Então tu faz uma conexão, faz um novo balanço de massa, vê se isso é viável fazer em termos de balanço ou não é. Né? Certo? Então, como é que esse método de ponto de estrangulamento energético, método
de pinte exige, né? Tanto para água quanto tanto para energia quanto para água. Então o método de pinte, para energia, ele precisa de saber a vazão dessas correntes, a temperatura que ela entra no equipamento e a temperatura que ela sai. Para massa, o que a gente precisa, né? A gente precisa saber quais são as correntes, quais as operações, né? A vazão também, né? Qual a concentração que essa corrente entra nesse equipamento, qual a concentração de poluente que essa corrente sai. Certo? Então, olha só, essa corrente aqui entra, ela tem essa vazão, ela precisa receber uma água pura e sai numa vazão de 300 ppm. Né? Então, essa corrente aqui sai em 300 ppm não pode ser usada nesse equipamento, porque esse equipamento exige uma água mais pura, a 100 ppm. Mas essa corrente pode ser usada aqui, certo? Mas essa corrente aqui, ela sai a 300 ppm, mas ela está numa vazão baixa. Esse equipamento exige 40 toneladas de água. E esse equipamento aqui só dá 20. Né? Então, mais ou menos, essas técnicas heurísticas que a gente usa para dizer quem é candidato a trocar massa com quem. Certo? Então, o que eu vou fazer? Depois de listar as minhas correntes, né? E dados sobre essas minhas correntes, eu vou fazer um gráfico, né? Fazer o que a gente chama gráfico de construção de intervalo de temperatura. No caso PINT eu vou classificar em termos de temperatura das correntes quentes e das correntes frias. E para o caso máximo, o que eu vou fazer? Eu vou classificar as minhas correntes em termos de intervalo. Eu faço um diagrama de intervalo de composição. Vou dizer em que faixa de composição está cada uma das minhas correntes, certo? Então, essa corrente aqui a água chega a 0 ppm, sai a 300. Essa aqui chega a 100 ppm, sai a 300, e assim por diante. Então, esse gráfico depois vai me ajudar, através das técnicas heurísticas, a dizer quem é candidato a fazer reuso com quem. Né? E no fim, deixa eu montar aqui, acho que eu passei uma página a mais. Isso são os métodos termodinâmicos heurísticos evolutivos. Tá? Os outros métodos que tem é um método de programação matemática. O que é programação matemática? Eu vou fazer um balanço de massa em todos esses equipamentos aqui, que fazem uso de água. Tá? Equipamento 1, equipamento 2, equipamento 3. Certo? E eu vou jogar isso dentro de um software que eu vou dizer assim, eu quero minimizar o uso de água. Ache qual é a melhor alternativa. O que o software vai fazer? Vai fazer ele vai buscar num espaço de soluções de forma sistemática, né? Quem pode ligar com quem. Então ele vai fazer vários testes de ligações, né? Vai ver se a saída desse processo pode ser usado nesse, né? Se a saída desse processo pode ser usado nos dois simultaneamente, na entrada do processo 2 e do processo 3 simultaneamente, ou o contrário, a saída do processo 2 pode ser reaproveitada no 1 ou no 3, né? E assim, ou do 3 no 1 e no 2 e assim por diante. Então, isso é feito de forma matemática automática, né? Então, e no final, o resultado é já o balanço de massa, né, as conexões certinho e o custo final. Geralmente a gente coloca uma função objetivo que é minimizar o uso da água e reduzir o custo dessas novas conexões. Certo? Então, resumindo, o problema de programação matemática, o problema é escrito, né, sobre a forma de equações, o balanço de massa e as equações de transferência de massa. Tem uma função objetivo, que é o que a gente quer minimizar ou maximizar, que geralmente pode querer minimizar o uso da água, né, minimizar o uso de efluente, né, minimizar o custo das novas conexões. Né. A função objetivo geralmente está associada a algum custo operacional, então tu tem que ter funções de custo em relação ao uso de água, de novas conexões, quanto custa fazer uma nova conexão, né. As restrições do problema são os balanços de massa, energia do processo, né, e os limites operacionais, né, principalmente em relação à qualidade da água que está entrando no equipamento. E as variáveis de decisão que o motor de cálculo matemático vai mexer para tentar chegar no objetivo são as conexões, quem está ligado com quem, as vazões, né, que respeitam esses balanços, né, e no caso energético, as temperaturas e as entalpias. Então, o que é o problema matemático? É, por exemplo, satisfazer uma função objetivo, minimizar, por exemplo, o uso da água. Eu vou ter restrições de igualdade, que são meus balanços de água e de massa total componente. Eu vou ter restrições de desigualdade, né, que é, por exemplo, tal equipamento tem que receber água com um poluente
com menos de 300 ppm. Mais de 300 ppm eu vou comprometer a operação do equipamento, né? E aqui são as variáveis de decisão, quem o otimizador vai, quem o motor de cálculo matemático lá vai mexer, que variáveis que ele vai mexer para atender isso, né? Então aqui, exemplo de uma função objetivo aqui, né? Minimizar distância entre as novas tubulações, né? Fazer uma rede onde os equipamentos sejam o mais perto possível. Aqui uma restrição de desigualdade aqui, né? Eu quero dizer que a concentração de entrada tem que ser menor que o máximo que é aceito pelo equipamento. E aqui um balanço de massa, certo? Então mais ou menos isso. Aí tu monta tudo isso, dá um trabalho grande montar esse conjunto de equações, mas depois tu passa para um software resolver, né? Certo? Então a diferença entre esses dois processos, tá? Então termodinâmico heurístico evolutivo e a programação matemática. Então quando tu tem mais de um poluente, que é bastante comum na indústria. Eu tenho, por exemplo, um composto orgânico, um composto inorgânico, tenho uma contaminação de salinidade total, por exemplo, concentração de cálcio, né? De sais de cálcio. Então, geralmente isso é mais complicado de incorporar no problema termodinâmico heurístico evolutivo. O termodinâmico heurístico evolutivo é usado mais com um poluente ou com um número, no máximo 2 poluentes. E na programação matemática é fácil de incorporar, porque como tu faz o balanço de massa, fazer o balanço de massa para um componente para 2 não dá tanto trabalho a mais. Mínimo global versus mínimo local. Isso aqui está relacionado ao seguinte, na solução que eu encontro, ou seja, eu quero minimizar o uso de água. A solução final garante que aquela nova rede é o mínimo que eu consegui chegar, nenhum dos dois problemas garante isso. Tá? Então vai ter que ter um pouco de intervenção do engenheiro, né, para rodar o problema diversas vezes, fazer alguns testes e ver se aquilo ali é o melhor ou não. A síntese da rede, ou seja, quem está conectado com quem as vazões de cada uma das vazões, das tubulações, não é automática, né? Tem que fazer o balanço de massa um por um à medida que tu vai fazendo as conexões, e no programa, na integração de processos, ela é automática. A adição de considerações práticas é difícil de incorporar, precisa bastante da intervenção do engenheiro, e outras configurações, outras considerações práticas na integração por programação matemática é mais fácil de incorporar desde que ela possa ser expressa matematicamente através de restrições, por exemplo.